A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 2 desse terceiro trimestre da CPAD em 2021. Onde nós estamos estudando sobre os livros de Reis, tá? Primeiro livro e segundo livro. Eu espero que Deus em Cristo edifique você. E a lição de hoje vai tratar sobre um assunto muito interessante, o reino dividido entre Jeroboão e Roboão. Esse texto foi escrito pelo pastor Clayton Palmering e eu espero que Deus em Cristo fale com você nessa ministração de hoje. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita aí, gente boa, e deixa o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração, tá? Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD. Se você desejar o esboço da minha aula, dessa lição aqui, se você desejar os nossos slides, olha, a gente tem uma proposta maravilhosa para você no nosso site. É só você se tornar um dos nossos assinantes. O link tá aqui na descrição desse vídeo, tá? E tá lá para poder te ajudar muito nesse trimestre. Tem aulas já preparadas para poder te abençoar em Cristo Jesus. Vamos deixar de conversa, nota 10, e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor. Hoje nós chegamos na lição de número 2 desse segundo trimestre da CPAD. O tema da aula de hoje é o reino dividido entre Jeroboão e Roboão. Nós vamos tentar destacar isso aqui para você de forma histórica e também de forma bem prática, para que você possa ministrar em sala de aula. Antes de tudo, gente boa, você precisa ter algumas bases para poder ministrar a tua aula na Escola Bíblica Dominical. Em primeiro lugar, você precisa apresentar o texto áureo da lição, que está em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Lê esse texto aí com os teus alunos, nota 10. Apresenta também a verdade prática. Isso vai te ajudar muito a dinamizar a tua ministração. E a leitura bíblica em classe está localizada aqui, ó, em 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 ao 10, versículo 13, versículo 14, versículos 26 ao 29. Lê esses textos compassadamente com os teus alunos para edificar os teus alunos pela palavra, em nome do Senhor Jesus. Segundo o pastor Clayton Palmering, foram 3 reis que reinaram sobre Israel de forma unida. É importante a gente levar isso em consideração para poder descrever sobre o reino dividido. Quem são esses reis que reinaram sobre Israel de forma unida, de forma unificada? Foram os reis Saul, que reinou como o primeiro rei de Israel, o rei Davi, que trouxe então um grande crescimento para o povo de Israel, e o rei Salomão, que trouxe um crescimento financeiro para o povo de Israel de uma forma muito poderosa. Esse período durou até meados de 931 a.C. E é interessante a gente levar isso em consideração também com os nossos alunos. Entretanto, depois da morte de Salomão, nós percebemos que houve então um racha, um cisma entre o reino de Israel, das 12 tribos. Isso já estava ameaçado a partir do seu reinado, por causa dos altos pagamentos de impostos que eram enviados para o seu reino. Observe o texto bíblico em 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 ao 39, a situação era tão séria que até mesmo o profeta Aías foi levantado por Deus para falar para Salomão que o seu reino seria rasgado ao meio. E ele destaca nessa profecia que Jeroboão seria levantado como um dos reis dessa divisão aqui. E algumas coisas nós precisamos entender e levar em consideração para destacar sobre a divisão do reino de Israel. Essa divisão acontece exatamente por algumas questões. Primeiro, seria simplista você dizer o seguinte, que a divisão do reino foi tudo culpa de Roboão. Já pelo contexto histórico, nós percebemos que já era resultado de altos tributos sendo impostos no reinado de Salomão.
Em segundo lugar, você também precisa levar em consideração também que os sinais da insatisfação do povo, das tribos de Israel, remontam aos reinados de Salomão com os tributos e até mesmo ao reinado de Davi. Muitas pessoas não gostavam de Davi ser um descendente de Judá como rei de Israel. E as demais tribos tinham um certo tipo de inveja com essa questão. Outro detalhe que você também precisa levar em consideração aqui, que após a morte de Salomão em 931, quando Roboão subiu ao trono, ao invés de encarar esses desafios de forma humilde, Roboão se tornou arrogante e ele praticamente acendeu o estopim de uma grande explosão que dividiu o reino em Reino do Norte e Reino do Sul, sendo que o Reino do Norte leva consigo a maior parte das tribos de Israel. Observe, Israel era formado por 12 tribos. O Reino do Norte leva consigo 10. E o Reino do Sul leva consigo apenas 2 tribos que lhe apoiavam, que no caso aqui é Judá e Benjamim. O Reino do Norte teve consigo o apoio das 10 tribos. Pelo Reino do Norte passaram então 19 monarcas que se tornaram reis daquela comunidade, daquele povo. O período do reinado do norte veio a existir até a data da queda pelo Império Assírio, em 722 a.C. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 17, versículo 22 e 23. As 10 tribos foram levadas para o cativeiro assírio. Outro detalhe, desses 19 monarcas, desses 19 reis que passaram pelo governo do Reino do Norte, nenhum deles serviram ao Senhor. Todos andaram pelo caminho da idolatria, pelo caminho da desobediência e não serviram a Deus. É por isso que quando você lê o livro de Reis, tanto o primeiro como o segundo, você encontra grandes paralelos. Você encontra, por exemplo, e esse era o rei de Israel, e esse era o rei de Judá, porque a partir daquele momento, pós-morte de Salomão, o reino se dividiu. E é importante você ter isso em mente. Eu procurei levantar para vocês quem são esses 19 monarcas que passaram pelo Reino do Norte, o Reino de Israel, que tinha a sua capital em Samaria. Quem são eles? No Reino do Norte, passaram por lá 5 dinastias e alguns reis que não pertenciam às dinastias. E vamos destacar quem são esses reis, esses 19 que passaram por lá nesse quadro que eu quero apresentar para você. O primeiro rei que passou pelo Reino do Norte foi Jeroboão I, entre os anos de 931 a 910. O segundo rei que passou por lá foi Nabade, em 910 a 909. A partir daí surge então a segunda dinastia, que é levantado Baasa em 909 até 886 como rei de Israel, no caso aqui Reino do Norte. Levanta-se então ela entre 886 a 885 a.C. Surge aí também, a partir desse momento, a terceira dinastia, quando são levantados alguns reis. Quem são esses reis? Orim, em 884 até 873, Acabe, em 873 a 852 a.C., Acasias, em 852 a 849, Jorão, em 849 a 840. Depois desse período surge agora a quarta dinastia, onde surgem os reis Jeú, em 840 a 814, Jeoacás, em 814 a 798, Joás, que surge em 798 a 782, Jeroboão II, que surge em 782 até 753 a.C., e Zacarias, fechando aqui a quarta dinastia, em 752 a 749. A quinta dinastia surgiram aí 2 reis. Quem são eles? Manaém, em 748 a 738, e Pecaías, em 738 a 736. Aqueles reis que surgiram sem nenhuma dinastia são Zorim, em 884, Salum, em 749,
Peca em 736 a 732 e Oséias em 732 a 722 a.C. Pequeno detalhe que você precisa entender sobre o Reino do Norte. A capital era Samaria. O Reino do Norte também é apelidado na Bíblia como Efraim, tá? E aqui você precisa levar isso em consideração. Agora vamos observar o Reino do Sul. O Reino do Sul era formado por duas tribos, Benjamim e Judá. Pelo Reino do Sul passaram então 20 reis, 20 monarcas. E esses monarcas eram divididos da seguinte maneira: em casa de Davi, em casa de Ormim e casa de Davi restaurada. O período do reinado desses reis durou até a queda de Jerusalém para a Babilônia no ano de 586. Tendo isso em mente, vamos apresentar quem são esses reis que foram levantados como os reis de Judá, ou no caso, dos reis do Reino do Sul. Quem são eles? Primeiro eu quero destacar os reis da casa de Davi. Lembra aí que não vai entrar aqui nessa lista o próprio Salomão e Roboão, porque eles faziam parte desse reinado unificado. A partir da divisão, então, vamos destacar quem são os reis da casa de Davi, descendentes diretos de Davi. O primeiro rei da casa de Davi é Abias, que surge em 913 até 911. Depois vai surgir Asa, em 911 até 870. Depois Jeosafá, em 870 até 845. Depois Jorão, em 851 a 843. E Ocosias, que reinou em 842 até 840. Esses reis faziam parte da casa de Davi. Depois surge também a dinastia ou a casa de Orim. Quem é que reina nesse período? Atália, que surge em 840 até 836. Essa Atália aqui, ela toma o reino de Judá para si. Atália era uma rainha que usurpou o reino para si. Depois disso, vem então a restauração da casa de Davi, porque Atália tentava matar os descendentes de Davi. E a partir desse momento surge agora os reis descendentes de Davi como casa restaurada. O primeiro rei que aparece na casa restaurada é Joás, em 842 a 802. Amazias, que surge então em 805 a 776. Uzias, em 788 a 737. Jotão, em 758 a 742, Acás, Ezequias, Manassés, Josias, Joacás, Joaquim, que surge então em 609 a 598, Jeconias, que surge então em 598 até 597, e Zedequias em 597 até 586. Esses são os reis que passaram pelo Reinado do Sul. Eu achei importante apresentar isso em sala de aula para que você tenha um quadro para poder descrever para os teus alunos sobre os reis que passaram ali. As principais causas da cisão. Por que o reino de Israel então se dividiu em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul? Conforme Samuel Schmutz, em seu texto História de Israel, no Antigo Testamento, ele destaca o seguinte, que existiram algumas datas que devem ser levadas em consideração sobre essa divisão para Israel. A primeira data é a data da divisão do reino, que aconteceu em 931, com a morte de Salomão e o reinado de Roboão. A queda de Samaria, que no caso aqui é o Reino do Norte, em 722, Samaria cai, o Reino do Norte cai. E o cativeiro babilônico, que acontece em 586, com a queda de Jerusalém, quando os judeus são levados cativos agora para Jerusalém. Essas três datas são muito importantes, conforme Samuel Schmutz. Sobre as causas da cisão, a gente precisa destacar o seguinte, que as relações internacionais com o Reino do Norte em relação à Síria, com Jerusalém em relação à Babilônia, também influenciaram as causas dessa cisão. E também as causas da queda de ambos os reinos. Isso por quê? Porque Jerusalém, Israel, ficava localizado exatamente no crescente fértil, que se iniciava no Egito e ia até a Mesopotâmia. Essa área era uma área de transição e uma área também muito próspera para o cultivo.
E os reinos internacionais, especialmente a Síria, que vem antes da Babilônia, ficava de olho nessa área. E os babilônicos também. E é por isso que surge agora os cativeiros. Esses cativeiros vêm como forma de punição do Senhor contra essa cisão e contra essa desobediência. As causas da cisão são dadas por algumas questões que foram impostas durante o período do reinado de Salomão, como, por exemplo, a carga tributária, que procurava retirar aqui do povo, do bolso do povo, através dos impostos, as despesas normais para a manutenção do reino. Outra questão também que você precisa levar em consideração: as despesas do exército também eram retiradas dos impostos. As despesas para manter o harém de Salomão, que tinha praticamente 1.000 mulheres, também era retirado dos próprios impostos. E além do que, essas mulheres possuíam então vassalos, servos aos seus serviços. E as despesas para as construções também saíam do bolso do povo. Que construções são essas? A construção do templo, que tinha uma justificativa, e depois Salomão aproveitou aquilo para construir agora os seus palácios. Então observa, o povo estava enfadado com esses duros impostos que foram colocados no período do reinado de Salomão. Devido às alianças que Salomão faz, o período do seu reinado não foi um período de guerra, mas um período de paz. Também um período de alianças políticas. E essas alianças políticas que Salomão faz, tudo isso gera imposto para uma manutenção. E essa manutenção era retirada do bolso do povo. E isso estava gerando um desconforto na nação. E quando você percebe, então, quando as tribos se reúnem junto com Roboão, que vai agora reinar após o seu pai, as 10 tribos levantam a sua insatisfação. Que insatisfação são apresentadas pelas 10 tribos? Primeiro, é a supremacia de Judá como rei de Efraim, que nesse caso aqui são as tribos do norte, apresentado aí em Gênesis capítulo 48. E isso gerava aqui uma grande inveja. Outro detalhe que você percebe como insatisfação das 10 tribos: as controvérsias quanto às pelejas. O povo estava insatisfeito contra essas pelejas entre as tribos. A coroação de Davi aconteceu de forma exclusiva somente para a tribo de Judá, não envolvendo então as demais tribos, e isso trouxe aqui uma insatisfação no coração do povo, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 41 até o capítulo 20, versículo 22. E outra principal relação dessa cisão foi porque Salomão se permitiu corromper com a idolatria, sendo levado então em seu coração pelo culto aos outros deuses, influenciado pelas princesas, pelas mulheres. E a partir disso, eu gostaria de destacar algo interessante para você. Nós estamos percebendo que na lição nós estamos vendo as causas de uma cisão, de um racha, de uma divisão do reino de Israel, que se torna agora o reino do norte e o reino do sul. E aqui eu quero levantar uma questão: o que fazer quando enfrentamos a crise na nossa liderança? Roboão estava enfrentando uma crise na sua liderança. Ele não sabia o que fazer. Em primeiro lugar, é necessário a gente abrir o jogo. Apresentar, por exemplo, os nossos problemas. No caso de Roboão, os problemas estavam relacionados à questão financeira. Ele não quis fazer isso. Em segundo lugar, nós também precisamos levar em consideração que precisamos dar o exemplo diante de uma crise em nossa liderança. Roboão não fez isso. Em terceiro lugar, é necessário ter empatia pelas pessoas, escutar o outro, colocar no lugar do outro. Roboão rejeitou a proposta das 10 tribos e por isso aconteceu o cisma, o racha. Outra questão que precisamos também levar em consideração é que precisamos, diante de uma crise, liderar com otimismo. Roboão liderou com arrogância. Por isso Israel se dividiu. Muitas pessoas lideram dessa maneira, como o exemplo de Roboão. É por isso que acontece rachas em igrejas. Pessoas saem das denominações porque não há empatia pelo outro. Para pensar sobre isso, e eu espero que Deus te use na escola bíblica dominical, ajudando os teus irmãos a crescer, a tua igreja a crescer.
Vamos avançar agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Se eu estou te ajudando, deixa aí o teu likezinho, em nome do Senhor Jesus. O segundo subtópico aqui do nosso primeiro ponto fala sobre a divisão do reino. O pastor Clayton Palmeiring, ele destaca para a gente que a divisão do reino aconteceu após a morte de Salomão, em 931, do contexto bíblico aqui. E essa divisão se deu por algumas questões. Primeiro, seu filho Roboão, sendo questionado pelos líderes que faziam parte das tribos do norte, ele se tornou arrogante e, ao mesmo tempo, opressor contra aquelas 10 tribos. E essas tribos ganham força agora sobre a liderança de Jeroboão. Em segundo lugar, em 1 Reis 12, 4, os líderes das 12 tribos pediram a Roboão para diminuir os trabalhos, os tributos, diminuir a carga tributária, para que o povo então pudesse continuar unificado em um único reino de Israel. Porém, Roboão não fez isso. Todavia, Roboão seguiu o conselho dos jovens ao invés do conselho dos mais experientes, que traziam essa orientação para que ele pudesse ser mais flexível, para ajudar o povo a crescer e avançar. Ele agiu de forma equivocada, de forma orgulhosa, e por conta disso, o reino de Israel se dividiu em dois, como estamos dizendo para você. E esse reino se divide agora sobre a liderança de Jeroboão, que ganhou muita força, como o reino do norte, tendo a sua capital em Samaria, e agora somente 2 tribos, Judá e Benjamim, tendo a sua capital em Jerusalém, sendo liderada agora por Roboão. Aqui nós também podemos tirar uma aplicação bem interessante. O que fazer diante de uma divisão na igreja? Como cristãos, qual é o nosso papel diante de um cisma, diante de um racha, diante de um problema, diante de uma discussão dentro de nossas congregações? É claro que isso não era para existir. A igreja é formada por pessoas e onde há humanos, tem sim problemas. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito de divisão e desunião, ele toma como exemplo a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1, como o maior exemplo para ser seguido diante da desunião. Que exemplo é esse? O exemplo de Cristo. O cristão, diante de um problema, diante da desunião, no caso congregacional, deve agir como um exemplo de Cristo. Se você serve a Jesus, deve seguir o exemplo de Cristo. De que maneira? Você deve seguir somente o Cristo, somente o Senhor. O que Cristo faria diante de uma desunião? Você deve também agir na consolação e no amor, ao invés de incrementar a discussão, mas deve agir em amor pelo outro, em cuidado pelo outro, em ajudar o outro. Você deve também agir na comunhão do Espírito. A igreja unida trabalha através dessa comunhão, e essa comunhão revela o Espírito Santo sobre nós. Onde há desunião, o Espírito Santo não trabalha, mas onde há união, a igreja entra em coinonia, e há paz, e a presença do Espírito Santo também. E diante da desunião, diante da crise congregacional, nós precisamos sempre agir com misericórdia. O nosso papel como cristão é ser unificadores, servos de Deus. Então, diante de uma crise, não penda para um lado ou outro, mas haja com o exemplo de Cristo. Haja buscando a união, a unidade do corpo de Cristo, como servos de Cristo, como ovelhas de Cristo, amando ao Cristo e amando também essa igreja que você faz parte. Eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Se eu estou te ajudando, deixa aí teu comentário, tá bom? Vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os erros de Roboão. Nesse segundo ponto, nós vamos identificar de forma mais clara quais foram os erros de Roboão que causaram essa cisão. Champlin, em seu comentário, faz questão de chamar Roboão de um verdadeiro idiota, pois Roboão revela o seu coração como um verdadeiro ganancioso. Por causa dele, aconteceu então, na história de Israel, esse racha e, ao mesmo tempo, 2 cativeiros. O cativeiro assírio, em 722 a.C., e também o cativeiro babilônico, em 586 a.C. O assírio
leva então cativo todas as tribos do norte. E o babilônico leva então as tribos do sul, Judá e Benjamim. E aqui nós podemos destacar de forma histórica também os erros de Roboão. O primeiro erro de Roboão é que Roboão escutou os jovens, os filhos mimados dos chefes de Israel, ao invés de considerar o exemplo e a experiência dos mais velhos. Roboão se tornou então uma pessoa estúpida e arrogante em sua liderança. E quem age assim, infelizmente, perde muito. Se você não sabe, Roboão era acostumado a ouvir as palavras de sabedoria de seu pai Salomão. Mas ele ouvia e não praticava. Não deixou a palavra entrar no seu coração. Tem muita gente assim na igreja também, tá? Que ouve a palavra, mas não pratica. Não deixa a palavra entrar no seu coração. Não é convertido. Roboão tinha, sim, um coração ganancioso. E esse coração ganancioso atrapalhou exatamente o seu reinado. O primeiro subtópico do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a repetição dos erros de Salomão. O pastor Clayton Palmering, ele destaca o seguinte sobre esse assunto, que algumas pessoas, como Roboão, usam Deus para conseguir os seus propósitos. Tem muita gente que usa a chamada, que usa o ministério, que usa a igreja para conseguir os seus propósitos. E quando atingem o local ou lugar que elas desejam, infelizmente se esquecem da chamada, se esquecem das pessoas e se esquecem do propósito de Deus. Em 2 Crônicas 12:1 está escrito que quando Roboão atingiu o seu propósito, se tornou rei de Israel, deixou de servir ao Senhor. Tem gente que é assim. Tem gente que quando atinge o seu propósito, chega no cargo, alcança o seu objetivo, deixa de servir ao Senhor. Que você também não seja assim. Que você continue servindo a Deus em humildade, crescendo e avançando para a glória de Deus. Existem pessoas que infelizmente utilizam e usam o evangelho para o seu benefício pessoal, para o seu lucro financeiro, para o seu bem-estar. Hank Hanegraaff, em seu texto Cristianismo em Crise, publicado pela editora CPAD, ele destaca o seguinte: que muitas pessoas estão sendo enganadas por pessoas que utilizam o evangelho em benefício pessoal, aonde essas pessoas distorcem o evangelho e agora começam a misturar nesse evangelho culturas místicas e ao mesmo tempo uma busca de lucro financeiro. Isso existe hoje. Essas pessoas falam aquilo que é conveniente e não aquilo que é real. E quem ouve acredita como se fosse real. Infelizmente, estão levando as pessoas para o engano. Ou seja, estão pegando as verdades de Deus, pervertendo essas verdades para o seu benefício pessoal. Existem pessoas que usam o evangelho de forma equivocada. Existem pessoas que se autoproclamam pastores, apóstolos, bispos, líderes de igreja, que nunca tiveram uma convenção, uma liderança sobre si, e se declaram líderes espirituais, e se declaram pessoas que têm autoridade na palavra e colocam a sua mensagem mais alto, como superior ao patamar da Bíblia, e atraem as pessoas para um perigo de frieza espiritual, usando o evangelho para o seu benefício pessoal. Isso aqui é uma verdade que acontece hoje e nós precisamos olhar para isso, entendendo o exemplo de Roboão e compreendendo que nós precisamos permanecer na verdade em Cristo. O Clayton Palmering, ele destaca que uma pessoa que age como um Roboão, ela até aparenta piedade, se veste como um crente, fala como um crente, tem jeito de crente, mas atingindo seus objetivos, abandona a humildade, abandona a fé e deixa de servir ao Senhor como Roboão fez. E quando ele fez isso, segundo Crônicas 11:17, essa atitude dele teve sim um juízo de Deus. Durou apenas 3 anos. É uma atitude que tem temporada curta. Quem utiliza a religiosidade para benefício próprio, infelizmente cai. Deus revela aquilo que está oculto. Deus trabalha de forma clara, anunciando a verdade e levantando sim o seu servo. E é por isso que a gente precisa entender que as pessoas que utilizam o evangelho de forma pessoal, para o seu benefício financeiro,
para atingir os seus objetivos, infelizmente tem uma caminhada curta. Mas aqueles que andam na verdade, como você, que ensina a palavra de Deus na escola bíblica dominical, é exaltado por Deus. Deus tem um plano para você, para a tua família, para a tua casa e quer te usar poderosamente. Permaneça na verdade. Quando Deus te colocar exatamente naquele lugar onde Deus te prometeu, continue em humildade, porque Deus sim será glorificado e terá lugares maiores para poder te levar. Não siga o exemplo de Roboão. Eu espero estar contribuindo contigo. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, manda esse vídeo para ele ou para ela, para que eles possam ser edificados em Jesus. Vamos agora, gente boa, para o segundo subtópico do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Roboão entrou por um caminho de falsas amizades, de falsos amigos. Pastor Clayton Pomering destaca o seguinte no seu texto de apoio, que ao seguir o conselho dos jovens, Roboão infelizmente assinou a sentença da divisão. E ele ficou apenas com Judá e Benjamim, que eram tribos próximas, porque as demais o abandonaram. Em 1 Reis 12:13, Roboão deu ouvidos aos jovens, que levou ele à ruína. Gente boa, é preciso escutar aqueles que têm experiência ministerial, aqueles que são mais velhos, aqueles que têm experiência com Deus para o nosso crescimento em Jesus. Roboão não fez isso. Ele quis seguir os seus próprios caminhos, seguir os caminhos dos jovens, que falavam aquilo que agradava o seu coração e não aquilo que ele deveria fazer. E aqui eu posso levantar uma questão: quais são as consequências da falta de maturidade na vida do cristão? Eu estava lendo um artigo do José Marques, e ele destaca algo interessante sobre alguns problemas que são gerados pela falta de maturidade. O primeiro problema é não aprender com os erros. Quando nós olhamos para Roboão, ele não aprendeu com os erros de seu pai e nem de seu avô Davi. Ele não aprendeu com os erros de Davi e nem de Salomão. Muito pelo contrário, ele continuou errando, praticando ainda pior aquilo que deveria ser consertado. Em segundo lugar, ele não aceitava os feedbacks. Os mais velhos, os experientes, estavam orientando ele, dando um toque, sabe, para que ele pudesse seguir por determinado caminho. Ele rejeitou os feedbacks. Ele não reconheceu que estava errando. E, infelizmente, isso levou Roboão à ruína. Em terceiro lugar, ele terceirizou a responsabilidade. Sabe o que acontece quando a pessoa não é madura na fé? Ela terceiriza os seus problemas. Ela terceiriza a sua responsabilidade, procura colocar a culpa no outro, ao invés de assumir aquilo que foi errado, aquilo que ele fez. Observe, nós precisamos amadurecer na fé em Jesus também, não terceirizando os nossos erros, mas assumindo. Roboão não fez isso. E em quarto lugar, Roboão tinha dificuldade aqui de lidar com pontos de vistas diferentes. Quem não sabe lidar com pontos de vista diferentes, infelizmente ainda não amadureceu na fé. Existem pessoas que vão pensar diferente de você, que vão falar algumas coisas que entendem de uma forma diferente. Não é porque ele entende diferente que ele é o meu inimigo, que é uma pessoa que não pode caminhar junto comigo, muito pelo contrário. Crie pontos de acesso e caminhe com essa pessoa para que ambos possam crescer e avançar. E em quinto lugar, eu quero destacar para você, como resultado da falta de maturidade, é que aquele que é imaturo, ele tem um comportamento arrogante. Roboão teve um comportamento arrogante. Ele fez questão de dizer que o peso tributário que ele levantaria sobre as tribos seria muito maior do que o peso tributário do seu pai. Isso aqui é um resultado de arrogância, de alguém que não aceita aprender com o outro, de alguém que não aceita crescer com o outro. E, infelizmente, muitas pessoas estão andando por esse caminho. Warren Wiersbe, em seu comentário, destacando a respeito desses erros de Roboão, ele comenta que Roboão ignorou as lições do passado, as lições que ele viu com seu pai, aquilo que não deu certo. E ele não teve competência para governar a partir do momento em que ele escutou as vozes daqueles que eram mais jovens. Clayton Pomering comenta no seu livro de apoio que a decadência do reinado de Israel, dividida em dois reinos agora, Reino do Norte e Sul, é resultado da falta de maturidade. É resultado de uma vida que precisava ser humilde. É resultado também de uma pessoa que era mimada.
Gente, como a gente precisa aprender com isso? Como nós precisamos caminhar em humildade, aprender com o outro. O outro tem algo para nos ensinar. O irmão pode te ajudar a crescer em Jesus. Você pode crescer aprendendo com o outro. Recuar, às vezes, é necessário para que haja um avanço depois. Olha, eu espero que Deus em Cristo edifique você e que você seja a boca de Deus para ensinar essa lição para os teus alunos em sala de aula como um instrumento de humildade no Senhor. Agora nós vamos avançar para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O cuidado com os conselhos. O pastor Clayton Pomering destaca o seguinte sobre esse assunto que ele está tratando aqui na lição. A palavra hebraica para conselho é etza, que significa dar conselho. Porém, existe outra palavra no hebraico que também traz outro sentido. A palavra tahulá, que traz essa ideia de puxar as cordas de um navio, trazendo esse sentido sobre conselho também. Essa expressão traz essa ideia de, por exemplo, que um conselho pode mudar o rumo da vida de alguém. Podemos destacar algumas coisas relevantes sobre bons conselhos que a Bíblia nos orienta com base no texto do pastor Clayton. Salmo 33, 10 e 11 diz que o conselho vem da parte do Senhor. O bom conselho vem de Deus. Provérbios 27, 9 diz que os verdadeiros amigos são agraciados por Deus para nos dar bons conselhos. Provérbios 15, 22, buscar um bom conselho para mudar a sua vida é um sinal de dependência e humildade e serviço a Deus. Salmo 25, 14, a Bíblia diz que Deus se revela também como um verdadeiro conselheiro. O Espírito Santo também é conhecido como Consolador, trazendo essa ideia de consolo, mas ao mesmo tempo de conselho. Roboão não procurou um verdadeiro conselho que estava sendo lhe dado à porta. Muito pelo contrário, ele procurou ouvir a voz do seu coração. Sabe o que a Bíblia fala para esse tipo de atitude? Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Diz que aquele que é sábio busca um bom conselho, porém aquele que é tolo segue o seu coração. E aqui eu quero abrir um leque também sobre a importância de voltar o nosso olhar para dentro da igreja, para o Ministério do Aconselhamento Pastoral. O Ministério do Aconselhamento Pastoral em nossas comunidades da fé é importantíssimo. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o que é aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral não é dar conselhos, mas é uma forma de aconselhar as pessoas a encontrarem as respostas para as suas questões. É uma forma de amparo, de ajudar aquele que precisa, aquele que necessita, aquele que tem uma necessidade de crescer. E o aconselhamento pastoral procura apontar as soluções, os caminhos com base na Bíblia, para que a pessoa então tome a decisão em que caminho deve ser seguido. Isso é tão interessante porque o aconselhamento pastoral ele é relevante para o crescimento da igreja, para o amadurecimento da fé, para a espiritualidade dos irmãos. Todavia, nós precisamos entender que o aconselhamento pastoral é uma prática que é necessário aí alguns preparos. É necessário você ser uma pessoa preparada para participar, então, e realizar esse ministério do aconselhamento pastoral, porque ele visa capacitar pastores, líderes de grupos, líderes de células, líderes de escola bíblica dominical, líderes que estão envolvidos e estão constantemente ouvindo as pessoas que vêm procurar ajuda. E como cristãos, precisamos voltar o nosso olhar para esse ministério dentro da igreja. É preciso se basear na Bíblia, porque a Bíblia aponta, então, o verdadeiro caminho. O aconselhamento pastoral é como esse termo hebraico que estamos descrevendo para você, tahulá, que aponta para o caminho, que muda o caminho das pessoas em Cristo. E por isso eu quero destacar, já finalizando esse subtópico, sobre a importância do aconselhamento pastoral e voltar o nosso olhar para isso, é que aconselhar não é dar conselhos, mas é apontar o Cristo, apontar as soluções a partir da Bíblia, é liderar com a possibilidade da fala, em pontuar algumas coisas que a pessoa não está enxergando nesse aconselhamento, é comunicar as verdades que as pessoas precisam ouvir, porém de forma amorosa, com uma escuta amorosa. Aconselhar também é apresentar o que a Bíblia diz como direcionador para a decisão da pessoa. O conselheiro não dá a decisão, mas a pessoa toma a decisão a partir dos nortes que a palavra de Deus é apresentada
através desse contato com o conselheiro. Aconselhar é orientar as pessoas a mudar o seu pensamento, o seu estilo de vida, e não somente uma atitude que é passageira. E aconselhar pastoralmente é compartilhar o Cristo como conselheiro fiel. Esse ministério é um ministério necessário para a igreja. As pessoas estão vivendo crises em casamentos, crises de identidade, e nós precisamos voltar o nosso olhar. Existem vários autores que podem te ajudar. O Jay Adams, que traz essa visão do aconselhamento bíblico. O Gray Collins, que traz essa visão de utilizar a psicologia também e a Bíblia para visar esse aconselhamento de forma mais madura com os irmãos. Eu espero ter contribuído contigo até aqui, tá? Se eu estou te ajudando, comenta aí. Vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O terceiro ponto da nossa lição agora traz o nosso olhar para o Reino do Norte, sobre o reinado de idolatria agora de Jeroboão. Nós já entendemos que Roboão fez muita besteira. Agora vamos olhar para Jeroboão, que leva o povo de Israel, no caso das 10 tribos, as tribos do norte, para uma vida idólatra, que desagrada a Deus. Warren Jebsen, comentando a respeito de Jeroboão, ele diz que Jeroboão era totalmente diferente de Salomão e Roboão. Ele não era um filósofo, mas ele era sim um homem de ação. Um homem que estava envolvido com as coisas, em todo o tempo trabalhando. 1 Reis, capítulo 11, 26 ao 28, isso chamou a atenção de Salomão, porque Jeroboão, ainda jovem, era um homem muito proativo. Em segundo lugar, ele era um líder ideal para atender às necessidades do povo em suas causas. E as 10 tribos encontraram nele esse papel. E em terceiro lugar, ele viveu um período no Egito que possivelmente trouxe uma visão diferente sobre a religiosidade. Ele foi tolerante com a idolatria diante dos deuses do Egito, e você percebe que quando ele reina sobre o Reino do Norte, ele libera a idolatria diante do povo. O seu reinado, de acordo com Warren Jebsen, durou então 22 anos. E nesses 22 anos ele cometeu 3 erros. Que erros são esses? Primeiro, ele não creu nas promessas de Deus. 1 Reis, capítulo 12, versículo 25 ao 23. Segundo, ele não deu ouvido às advertências de Deus. 1 Reis, capítulo 13, do 1 ao 34. E terceiro, ele não recebeu a ajuda de Deus. 1 Reis 14, do 1 ao 20. Esses são os erros de Jeroboão, um homem voltado para a idolatria. O primeiro subtópico da nossa lição, aqui do terceiro ponto, trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: a rebeldia de Jeroboão. Clayton Palmeiring destaca para a gente que essa rebeldia de Jeroboão ganhou seu papel, especialmente quando ele se tornou rei das tribos do norte. Ainda jovem, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 28, o próprio Salomão percebeu que Jeroboão era uma pessoa perigosa e perseguiu Jeroboão ao ponto dele fugir e habitar no Egito até a morte de Salomão. Depois que Salomão morreu, ele retorna e ganha força como líder político e se torna o rei das tribos do norte. Quando nós lemos em 1 Reis, capítulo 11, versículo 38, conforme Warren Jebsen, Deus já tinha prometido a Jeroboão que iria levantar ele como o rei dessas tribos. Porém, ele não deu ouvidos à chamada de Deus, ele não acreditou nessa profecia. Conforme em 1 Reis, capítulo 11, versículo 40, ele permaneceu no Egito até a morte de Salomão, se tornando uma pessoa que seguia a idolatria, seguia um viés de um relativismo já naqueles dias. Warren Jebsen, ele destaca o seguinte, que nós estamos vivendo dias que relembram para a gente exatamente esse viés relativista que todas as religiões apresentam então uma verdade, e isso foi abraçado por Jeroboão. Vivemos em um período em que as pessoas abraçam essa cultura do relativismo, o relativismo cultural e o relativismo também religioso. Russell Champlin comenta o seguinte sobre o que é relativismo. O relativismo é uma linha de pensamento com bases nos juízos, voltados então para a cultura, para a ética, no nosso conhecimento, destacando que não existe uma verdade absoluta. O relativismo, conforme o Champlin, pode ser trabalhado em 4 polos. E isso acontece hoje em nossa cultura. O primeiro polo onde o relativismo é trabalhado é o relativismo
epistemológico, que diz o seguinte, que não existe uma verdade absoluta, que afirma que todas as verdades, que todos os caminhos podem ser vistos como verdade e que todas as linhas de pensamento trabalham a partir de uma hipótese, que são hipotéticas. Então, cada caminho apresenta a sua própria verdade. A segunda posição, ou o segundo campo do relativismo, que nós conhecemos hoje em dia, é o relativismo baseado na crença, na religião, aonde afirma que todas as religiões possuem também a sua verdade, o seu caminho, e que cada religião segue o seu plano, com a sua ética, com o seu estilo de crenças, a partir da sua verdade pessoal. O terceiro campo que nós encontramos sobre o relativismo hoje é o relativismo voltado para a ética, que diz que não há limites para questões voltadas para a ética, não há certo ou errado. E isso é visto exatamente em nossos dias. E existe também o relativismo cultural. No relativismo cultural, não há então limites para qualquer estilo de arte, para qualquer utilização daquilo que as pessoas acham como exemplo de verdade. Não há regras aqui. E nós vemos coisas banais sendo feitas em nome da arte, que não é arte nessa linha de pensamento relativista. Como cristãos, nós acreditamos em uma verdade absoluta, no Cristo. O nosso Senhor e Salvador é o único caminho. João 14,6. Só existe um caminho, uma verdade, e ele é o Cristo. Para nós, a verdade absoluta e a palavra de Deus é o nosso guia, a nossa linha de fé e regra prática a ser seguida. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que nós podemos sim transformar esse mundo mal relativista com a nossa linha de pensamento, vivendo o Cristo em amor. Quando nós olhamos para o reinado de Jeroboão, percebemos que o povo estava andando nesse caminho, andando naquilo que era liberado, andando naquilo que conduzia a nação ao pecado. Mateus 24:35. Nós sabemos que os valores de Deus são inegociáveis. Salmo 119:93. Pela nossa linha de pensamento, pelo Cristo, nós entendemos também que não podemos nos esquecer dos preceitos de Deus. O relativismo tenta retirar os preceitos, tenta negar a Bíblia, tenta negar o Cristo. Nós acreditamos no Cristo, cremos no Cristo. Você acredita em Jesus? Se você acredita, coloca aí #glória a Deus. Se você acredita que nós precisamos estar fundamentados na verdade, comenta aí também. Vamos avançar agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Jeroboão, primeiro rei do norte. Pastor Clayton Pomering destaca o seguinte, que Jeroboão foi nomeado pelas 10 tribos para ser o rei do norte. E o que ele fez? Ele agiu de forma sutil. Ele, por exemplo, realizou algumas coisas. Ele ergueu um santuário de adoração em Dan para que as pessoas então não pudessem ir para Jerusalém na prática de adoração, tirando exatamente esse viés religioso de Judá. Ele traz aqui essa visão plural religiosa. Outro detalhe, ele ergueu também altares aos ídolos. Conforme está escrito em 1 Reis 13:32, ele ergueu altares aos ídolos e adorações diabólicas, já naqueles dias. Pegando esse contexto bíblico e aplicando em nossos dias, percebemos que ele praticava exatamente a relativização dos valores, demonstrando que não existia uma verdade só, um caminho só, e guiando o povo para o mal. E em 1 de Pedro 1,16, nós entendemos que Deus exige do seu povo a santidade, a santificação, e não uma vida de pecado. Nós olhamos para a Bíblia, em Mateus capítulo 5, 13 e 14, ele diz que nós, como crentes em Jesus, devemos fazer a diferença, sal da terra e luz do mundo, nesse mundo mal. Eu espero que Deus te use na palavra, ministrando essa lição, que você seja a boca de Deus para falar sobre isso com os teus alunos. E para fechar, terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As consequências da idolatria. Pastor Clayton Pomering destaca no seu livro de apoio o seguinte, que o pecado da idolatria para as 12 tribos, infelizmente, levou o povo para o cativeiro. E aqui a gente percebe que tanto as 10 foram levadas para o cativeiro assírio em 722,
E as duas, Judá e Benjamim, as tribos do sul, também foram levadas em cativeiro para a Babilônia em 586 a.C. A idolatria vai além de dobrar o joelho, por exemplo, perante uma imagem. A idolatria, ela se impregna em nossos corações. Quando nós colocamos aquilo que não é Deus no lugar de Deus e adoramos aquilo como se fosse a principal razão do nosso viver. A principal razão do nosso viver deve ser o Cristo. Um dos grandes desafios para o cristão hoje, diante dessas linhas de pensamento, é reconhecer aquilo que é certo ou errado, verdade ou mentira, pois cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista. A relativização dos valores acaba distribuindo algumas coisas, como por exemplo, a santidade, destrói também os princípios da família e destrói também essa visão em Deus, centra o homem como um ser adorado. E isso traz aqui a prática do anticristo, de servir à maldade, de servir aquilo que não agrada a Deus. Mas como servos de Deus, diante dessa relativização e ao mesmo tempo da idolatria, nós precisamos destacar o seguinte, que a nossa própria declaração de fé destaca. Nós precisamos ser firmes e levantar a nossa bandeira, que nós cremos no Deus verdadeiro, único Senhor. Que nós cremos também na própria palavra de Deus, que revela a criação de todas as coisas como centro da verdade. Que nós cremos também na própria palavra, que pode sim ser bússola na academia. E que nós cremos nessa razão de viver, que é o Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós e nos resgatou no Calvário. Eu espero que Deus em Cristo possa ter ajudado você na aula de hoje, gente boa. Que Deus te edifique, tá? Se eu te ajudei, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram também, manda esse vídeo para alguém que você conhece, deixa aí teu comentário, eu vou ficar feliz em te ter por aqui. Como estamos fazendo em todas as nossas aulas, eu quero trazer as dicas de leitura para montar a aula de hoje. Primeira dica é o texto do pastor Clayton, que pode te ajudar muito nessa ministração, tá muito bom esse material, tá? Adquire esse material se você pode. Tem outro texto que eu quero tomar como base, também como dica de leitura, Cristianismo em Crise, para trazer essa visão sobre essas divisões aqui que trabalhamos hoje. Outro texto que citei aqui em sala de aula é do Samuel Schmutz, que traz essa ideia, História de Israel, do Antigo Testamento, que vai te ajudar muito. Outro texto que pode te ajudar também são os livros históricos do Flávio Della Verchia, que traz esse panorama sobre os livros históricos de Israel. E outro texto que eu estou indicando, está lá no Instagram também, Quem Aqui na Bíblia Sagrada, do Paul Gardner. Esse material pode te ajudar muito durante esse trimestre, tá? Um beijo no teu coração, nota 10. Até a próxima aula, que é a lição número 3. Deixa eu ver aqui o que a gente vai estudar na lição número 3. Olha só, na lição número 3, nós vamos estudar sobre Acabe e o profeta Elias. Vai pegar fogo, tá? Te aguardo por aqui. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.